Bom dia, irmãos, a graça e a paz de Deus. Vamos estar orando. Pai querido, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor está à frente de todas as coisas. Aquilo que é para o nosso melhor, o Senhor já nos falou, já nos mostrou, e nós te agradecemos, Deus, porque não estamos sozinhos, podemos contar sempre com o Senhor, ainda que todos abandonem. Pai querido, nós queremos colocar esses pedidos diante do Senhor, todas as situações que foram postas aqui, sabendo que o Senhor é que está cuidando de tudo, consolando, dando forças, ânimo, e o Senhor é essa fonte inesgotável, na qual nós podemos esperar sempre e retirar aquilo que é o melhor. Temos da tua parte o Espírito Santo, o Consolador, e sabemos que este Consolador não é fraco. Pai querido, nós também oramos pedindo pelos países que passaram agora por essa hecatombe, onde mais de 22 mil pessoas morreram, a Turquia, a Síria e outros países também vizinhos. Que o Senhor seja com eles neste momento, ainda mais te mostrando, iluminando, para que eles entendam a grandeza da esperança da salvação do Senhor, que não se resume apenas aqui a esse mundo, porque o Senhor nos chamou para a eternidade. Por isso nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós estamos meditando na epístola de Paulo a Tessalonicenses, na segunda epístola, no capítulo de número 1. Domingo passado nós falamos sobre duas coisas importantíssimas para a gente entender e vão nos ajudar muito na nossa vida. A primeira delas é saber que tudo começou debaixo da graça, da misericórdia, do perdão de Deus, todo mundo. E isso é gratuito. A graça não é preciso você pagar nada para ter. Não é preciso você pagar para ter o amor de Deus. Não é preciso você pagar para ter a misericórdia, o perdão de Deus. Não é preciso. É gratuito. Basta apenas você querer aproveitar. E também falamos sobre a questão da paz. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, que foi o que Ele nos deixou. Tem muita gente dizendo aí que Deus deixou para a gente foi herança, dinheiro, prosperidade. Não, Jesus não prometeu nada disso. Cura total, libertação total, de isenção de qualquer problema. Por mais que hoje a gente esteja vivendo assim, querendo todo o tempo andar bem, mas ninguém tem saúde perfeita aqui nesse mundo. A gente precisa se lembrar disso. É uma outra coisa que parece assim que principalmente para aqueles que dizem conhecer a Bíblia, conhecer a história bíblica. Nós vivemos num mundo falido, um mundo caído. Nós não podemos esperar perfeição em nós e em ninguém. O único que se apresenta como perfeito é Cristo, e muitos nem querem seguir a Ele, ainda acham falha nele. Então, uma das coisas que eu vejo assim, que parece que na cabeça dessas pessoas que se dizem entendidas da Bíblia, não se aplicam determinadas palavras como perfeição, como indissolúvel, como indestrutibilidade de vida, desarranjo de vida. Isso não se aplica ao ser humano, nem a qualquer outra instituição humana, porque onde estiver o ser humano, aí vai ter degeneração. Isso é uma das coisas que nos liberta de uma porção de neuras que a gente tem. É uma porção de equívocos mentais que hoje em dia está corroendo as pessoas, querendo o céu na terra,
nós não teremos o céu na terra, nunca. O céu vai ser o céu, e isso se dará, de duas maneiras: ou eu indo para a eternidade, ou no dia que Jesus Cristo voltar para fazer nova todas as coisas. Aí sim será diferente, mas até lá, nesse deserto, tá, de trevas no qual nós vivemos, vai ser todo o tempo alguma coisa, alguma tribulação, alguma desajuste, alguma angústia que nós teremos de enfrentar. Isso tudo, até, irmãos, serve como preparação para a gravidade da próxima vida, onde tudo vai ser muito mais forte, denso, complexo, grave. Se eu não me exercito desde agora, como é que eu vou querer aguentar aquilo que será a vida que virá? É como o exercício físico ou qualquer outra coisa que a gente faz, tem de ter aprimoramento. Agora, uma das coisas que a gente vê aqui nesse mundo, é que, por exemplo, filosoficamente, a gente conta com algo chamado resistência, procrastinação. Essas questões que nos acometem, de deixar para depois, de fazer depois, de curtir o melhor e tal, e aquilo que demanda uma resistência maior, a gente vai deixando para depois. Então isso, irmãos, como em todos os sentidos, faz muito mal ao desenvolvimento de quem quer que seja, porque a gente vai se acostumando com as coisas, achando que elas deveriam ser de um jeito, quando na verdade são exercícios nos quais nós devemos fazer, como de tudo na nossa vida, seja na área econômica, física, mental, espiritual. É aquilo que a Escritura, principalmente a Nova Aliança, o Novo Testamento, fala muito de desenvolver a salvação. Nós temos todas as armas. Agora, se eu não ponho em prática essas armas, como é que eu estarei melhorando? E eu sempre falo isso aqui: a gente pode pedir tanto para Deus, quando na verdade a responsabilidade é nossa. Tipo, Senhor, muda o meu pensamento, muda o meu pensamento. Ora, Ele já disse que eu é que tenho de fazer isso. Senhor, me dá forças para eu fazer isso, me dá forças para eu fazer aquilo outro. Ora, Ele já disse que a força já me foi dada, eu é que tenho agora de ir fazer. Mas enquanto eu espero pelos outros, enquanto eu me milindro, ou eu acho a resistência sobre mim maior do que sobre os outros, eu vou apenas perdendo o meu tempo. É uma questão muito prática. Quando eu vou contra a resistência, quando eu vou contra a procrastinação, qualquer que seja ela, quem ganha sou eu, que vou me libertando, que vou me desvencilhando de uma série de coisas. Irmãos, uma das coisas que a igreja, como de resto a liderança deveria estar fazendo, era se aplicar, como disse o apóstolo Pedro, a duas coisas importantes. Agora que eu tenho a graça de Deus, pela fé, que eu tenho tudo de Deus gratuitamente, eu preciso dar passos de fé nesse sentido. Agora que eu já tenho a mente em paz, não sou devedor mais ao Senhor, mas Ele já trouxe essa paz com Ele, eu preciso também estar dando os passos de fé nessa direção. É óbvio. E no nosso contexto hoje em dia, em que parece assim que cada vez mais a gente só quer aquilo que, segundo a nossa perspectiva, nos beneficie, sem levar em consideração
como diz o apóstolo Paulo, desacorrentar daquilo que nos prende, que é o pecado, cada vez mais também isso vai limitando a nossa ação. Então o apóstolo Pedro ele fala duas coisas: irmãos, vos dediquem à oração e à palavra. O apóstolo Paulo também diz que nós não devemos deixar de nos congregar. São coisas que vão nos ajudar a estar contribuindo com essa libertação também. Porque no momento em que eu estou entregando aquilo que Deus me deu como dom, como dádiva na minha comunidade, eu estou contribuindo com alguém, eu estou ajudando alguém, seja na comunidade ou em outro lugar qualquer. Então, qual é a ajuda que nós temos dado aos outros nesse sentido? Você tem contribuído com aquilo que você já sabe da palavra, se dedicado à palavra Cristo e à Escritura, para levar algo que seja consistente, duradouro, eterno, bom, útil, perfeito? Porque nessas estruturas que nós vemos aí, tá, do sistema mundano, não vai encontrar. Tá? Então, o que Paulo está colocando aqui é justamente isso, e trazendo-nos para a questão de que já é chegada a hora de nós estarmos fazendo o que ele nos diz. Então aqui no capítulo 1, a partir do versículo de número 3, eu peço que você acompanhe aí, seja aqueles que estão aqui ou que estão em casa, né, assistindo agora, né, mas a maior parte assiste depois, porque tem muitas pessoas que ainda gostam de estar ouvindo a instrução da Escritura. A gente precisa entender que nós estamos nos últimos momentos, nos últimos tempos. Capítulo 1 da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós abunda uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos em vós, nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Interessante isso daqui, né? Porque qual é o trabalho que nós devemos ter dentro da perspectiva da igreja? Desenvolvimento da fé. Epidemiologia aqui nos irmãos a vossa fé cresce muitíssimo. E o outro ponto é a caridade de cada um de vós abunda nos para com os outros. Então são duas coisas: a fé que opera pelo amor. Irmãos, entenda isso. A fé não é gerada pelo medo. A fé não advém por causa do castigo. A fé não advém por causa da troca com Deus. Eu vou fazer isso para Deus me dar aquilo. Deus não precisa disso. O que Ele nos deu é 100% gratuito, que nós devemos desenvolver pela fé. Movido por qual tipo de virtude? Paulo também já respondeu isso: por causa do amor com que Cristo nos amou. Qualquer outro tipo de interesse, sinceramente falando, mais cedo ou mais tarde vai se evidenciar inútil.
Eu me lembro de uma vez em que um coleguinha que morava na rua, do qual nós convidávamos para ir para as reuniões da escola dominical, quando criança, tá? E ele nunca ia. Um dia ele teve um sonho com o diabo. Diz que o diabo estava correndo atrás dele com um tridente para levar para o inferno. Esse rapaz chegou, esse garoto chegou e falou: bora, eu vou começar a ir para a reunião. Tá bom. Na primeira semana foi tudo muito bem, ele era ajoelhando, quando chegava lá na reunião, era com a Bíblia na mão. Às vezes chegava na casa dele, ele estava lendo a escritura, aquela coisa. Na segunda semana, tá? Já chegava lá, já não se ajoelhava mais, né? Às vezes já não levava mais a Bíblia. Na terceira semana, né, ele já começou a faltar, já chegava lá, olha, não dá hoje, não sei o que. Tá. Resultado, o medo passou. O medo passou. E tudo voltou ao normal. Se o que nos move não é a fé que opera pelo amor, mas cedo ou mais tarde, vai se evidenciar o que nos move. Vai evidenciar, vai ser colocado, vai vazar de nós. Então a gente precisa tomar cuidado com isso e nos questionar todo o tempo: o que nos move? O que nos move a nos congregar? O que nos move a amar? O que nos move a ser justos? O que nos move a fazer o bem aos outros? O que nos move? Ou qual é a sua identidade em fazer determinadas coisas ou não fazê-las? Qual é a sua diretriz? Qual é seu alvo? Ora, cada vez mais a gente vê o alvo do mundo ocidental apenas voltado para o Deus desse século, a quem Jesus se referiu como o dinheiro. Porque eu estava lendo sobre uma missionária que fora presa por pegar o evangelho em um lugar e o Ocidente começou a orar por ela e pedir a libertação, não sei o que, aquela coisa, e ela recebeu essas notícias e cartas e tal, e ela começou a escrever de volta: gente, não orem mais por mim, orem por vocês, porque vocês estão cada vez mais distante do Evangelho, da graça de Deus, do perdão de Deus. Vocês estão cada vez mais se achando como tendo tudo, enxergando tudo, vendo tudo, mas vocês estão pobres, cegos e nus. Eu não estou presa, eu estou livre. Eu nunca tive tão livre na minha vida, mais do que quando eu estava fora. Porque agora nesse país que eu estou, que era um país de viés totalitário comunista, tá? Ela então poderia, presa, ter mais liberdade de pregar o Evangelho do que em qualquer outro lugar do seu país. E às vezes essas coisas estão aí e a gente não consegue discernir. Não consegue discernir a fé, não consegue discernir a graça de Deus, a paz de Deus que o Senhor já derramou. Ele não vai derramar mais, Ele não vai dar mais, Ele deu tudo 100%, por isso que a salvação é 100%, e muito mais, é infinito. Tudo que Deus deu é infinito do tamanho dele. Não vai chegar mais, não vai acontecer mais, porque é infinito, tá? É inesgotável. Por isso é que ele está dizendo: isso deve abundar
em vós. Nas igrejas por onde eu passo, eu sei da vossa paciência em fé. E ele repete de novo fé. Nas angústias, nas aflições, nas perseguições. Nós não enfrentamos perseguições aqui no país. Nós temos livre acesso a vir aqui, a adorar, e a cantar, e a nos reunir de casa em casa. Essa semana mesmo nós estávamos reunidos, uma casa de irmãos, orando, intercedendo, cantando, louvando, meditando naquilo que a Escritura nos mostra como o mais importante. Então ele coloca isso: eu sei da paciência de vocês. Por que ele não diz assim, eu sei da paciência que Deus tem dado para vocês? Porque a paciência é um exercício individual. Eu devo exercitar a paciência. Eu devo exercitar, saber o momento de entrar, de sair, de falar, de argumentar, de dizer, de colocar as coisas, de me exercitar. A paciência é um exercício de autocontrole. Mas o que mais a gente vê é isso, as pessoas orando: Deus, me dá paciência, me dá paciência. E vai que quanto mais ele pede paciência, mais impaciente fica. Porque a gente consegue inverter isso. Inverter algo que é para ser exercitado por nós, colocar na conta de Deus, como a gente faz em tudo, né? A gente coloca na conta de Deus, a gente coloca na conta do diabo, a gente coloca na conta da igreja, a gente coloca na conta do pastor, a gente coloca na conta do cônjuge, do irmão, né, da família. E assim a gente vai levando. Sabe quando uma pessoa assim vai crescer? Nunca. Porque vai sempre continuar uma criança que transfere para os outros as suas responsabilidades e as consequências dos atos. Paciência é algo que nós devemos exercer nesses últimos tempos, exercitar, e nesses últimos tempos mais do que nunca, porque as aflições estão cada vez mais duradouras e fortes, tá? E ainda mais quando se quer a perfeição, né? E não se encontra. Ainda mais quando se quer conforto, e nem sempre vai ter conforto para todos. Ainda mais quando se quer abundância, né? Quando não tem para todos no mesmo nível. E as oportunidades também não acontecerão para todos. Nós devemos estar exercitando paciência, juntamente com uma resiliência que seja contra qualquer resistência, contra qualquer coisa que nos faça procrastinar. Mas, no entanto, uma das coisas também que a gente precisa levar em consideração é aquilo que ele diz aqui. Irmãos, essas situações são óbvias e são provas claras que haverá um juízo por causa desse reino de Deus e das perseguições. E a vingança será de Deus, não deve ser minha. Ainda que a gente até se desanime por causa da perseguição, a gente não deve se deixar quedar, paralisar. A gente deve ir em frente. A gente não deve se vingar, a gente não deve estar colocando ninguém contra ninguém. Porque é Deus quem vai fazer tudo aquilo que seja um julgamento correto. Eu não posso fazer, porque eu sou imperfeito. A igreja não pode fazer, porque ela é imperfeita.
julgamento, tá, dado pela instância humana, ela é imperfeita, porque ela não é onisciente como Deus é. Então é óbvio que ela vai ter suas falhas, erros e parcialidade, ela não vai ser isonômica, não vai ser. Preste atenção no que eu estou dizendo. Uma das coisas que a gente estará vendo cada vez mais para o final dos tempos é justamente isso: as pessoas tomando vingança por si mesmas, as pessoas fazendo seus partidarismos, fazendo as suas divisões pela sua própria vontade. Até mesmo o anticristo que aparecerá, ele fará isso, jogará uns contra os outros, de maneira a fazer as pessoas se degradarem até o último instante. Vocês já ouviram falar, tá, do Armagedon, a guerra humana contra Deus, que na verdade sempre teve, desde lá, no Velho Testamento, naquilo que foi o zigurate, a torre de Babel, de querer chegar até as alturas, invadir o céu e conquistar Deus. E cada um quer dar uma de Deus, ele quer mandar na vida do outro, ele quer. Eu estava falando isso com um amigo meu, porque eu estou dizendo para uma pessoa que eu conheço que não faça esse curso que ela quer fazer, que faça aquele outro, porque aquele outro é melhor e não sei o quê. E eu já falei. E eu disse: meu querido, deixa a pessoa tomar rumo daquilo que é a sua vida. Ela vai fazer, se não mostrar, ela vai fazer outro, até se encontrar. Mas eu já vi também muita gente se graduar por causa do pai, de mãe, de não sei quem, tal, e depois chegar para os pais, ou para a pessoa que me diz: está aqui a sua graduação, agora eu vou fazer o que eu quero, aquilo que eu acho que me realiza. Mas essa tentativa de se controlar as pessoas é sempre perene. Essa tentativa de fazer vingança em nome do Senhor. Olha o que passaram as cruzadas. Ontem mesmo estava assistindo outra vez um filme que eu gosto muito, A Cruzada. E a gente vê as pessoas fazendo guerra em nome de Deus, como se Deus precisasse das nossas guerras para ser defendido o seu nome. Eu sempre costumo dizer: o que Deus precisar de mim para defendê-lo, tá? Deus está liquidado. Como olha só, como é que um ser imperfeito vai lutar por alguém perfeito, vai defender alguém perfeito, alguém finito, vai fazer isso? Isso não existe, irmãos, não existe. O que ele está dizendo aqui é que quem vai tomar prova de tudo é Deus. Nem um fio de cabelo cai na nossa cabeça, nenhuma injustiça acontece conosco sem que o Senhor o saiba. Se tranquilize, não é preciso você tomar vingança de nada, fazer partidarismo de nada, não é preciso, Ele está vendo tudo, e a prova disso, tá, são justamente as perseguições, angústias, dificuldades que a gente está passando nesse mundo. Não preciso ser Deus sobre a vida de ninguém, basta apenas falar a verdade, basta apenas debater e argumentar na verdade para quem quiser ouvir. Para quem não quiser ouvir, fazer o quê? Essa semana eu estava compartilhando com o Joelise aqui ontem o que aconteceu comigo, essa semana. Eu vi uma pessoa assim, no meio da rua, andando toda
desalinhada, alguém que por causa das drogas enveredou por um caminho triste, largou a família, largou o filho e tal. E aí eu fui entrando, fui em direção ao carro, olhei, né, as bugigangas dela, das coisas que ela anda todo o tempo, caíram no meio da avenida. E aí, passando muito carro, e eu fui em direção assim para tentar ajudar. Aí eu olhei assim, antigamente essas coisas não me chamavam a atenção, mas hoje eu chamo, olhei para os pés, e vi o chinelo, né, de dedo, né, todo bonito e tal. Me lembrei que eu tinha um carro, e fui lá pegar. Quando eu estou indo assim na direção dela, eu disse, ele e tal, me larga, me deixa e tal. Gritou assim, eu tomei aquele impacto, eu só quero te dar, eu disse, não quero nada e tal. E ela foi passando uma pessoa e disse, isso aí não quer ajuda. Eu disse, por Deus. E aí eu nem pude mais encostar, né, porque de repente podia até ser que ele viesse, partisse para cima de mim. Mas eu fiquei pensando na minha situação com relação a Deus, na situação da humanidade toda com relação a Deus. Ela estava botando a sua vida em risco, os carros passando do lado, por causa de umas pragas, por causa de lixo. De lixo. E eu peguei aquilo para mim e disse, meu Deus, quanto será de lixo que eu estou carregando dentro de mim? Como se for importante, quando na verdade é lixo, é nojeira, é coisa que não presta. E o Senhor está estendendo a mão no sentido de me presentear com bênçãos infinitas, que é o tamanho de Deus. E eu estou mais agarrado com o lixo dessa vida do que com Deus, do que contigo. Que as ideias foram me bombardeando. Como será que eu tenho dito esse não para Deus, os presentes que Ele tem me dado? Deus me mostrando as coisas, Deus me falando as coisas, dizendo, não, eu prefiro do meu jeito. Eu prefiro correr o risco, eu prefiro andar com essas tralhas, com esse lixo amontoado que não serve para nada, a não ser segundo a minha própria visão, né? Entendimento. E todo mundo olhando aquele negócio ali. Tá? E a senhora virou e falou assim, olha, quando a pessoa não quer ser ajudada, não adianta. Quando a pessoa não quer ser ajudada, não adianta. E quantas vezes a gente está assim para Deus, né? Dizendo que Deus não está vendo nosso sofrimento, rejeitando aquilo que Ele já nos deu, Ele mesmo. A gente mesmo quer provas mais claras. E Deus está com o seu braço estendido. Mas eu estou aqui. Você não está só. Tenha força, tenha boleiro. Deixa eu te ajudar aqui. Eu acho que se eu chegasse mais perto daquela jovem senhora, eu acho que ela ia dar, ela estava com uma panela de pressão, acho que ela ia dar aquela panela na minha cara, porque ela gritou assim para mim, não, sai! Me deixa! E aí eu tive que sair um presente para ela. Prova, Deus já deu, Deus já provou o seu amor, Deus já provou que se importa. Ninguém pode provar mais do que Ele. Nem que eu chegasse aqui dizendo Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, e esgotasse a minha saliva toda para dizer que Deus te ama. Mas se você não aceitar isso e se deleitar pela fé nessa prova, não vai adiantar de nada. É por isso que por aqui já passaram muitas pessoas, né, que às vezes a gente vê assim, mas como é que o fulano e tal se enveredou nesse caminho, tendo ouvido tantas coisas boas,
mensagens faladas, tantas oportunidades de insights, de despertamento, e a pessoa não quis voltar, não quis ser restaurado, não quis participar dessa salvação onde tudo já nos foi dado. Essa tribulação aconteceu com o próprio Deus, o justo Deus, que sofreu em si também essa tribulação, em carne e osso, a dor, o sofrimento, a tribulação, a perseguição, não tinha nem onde reclinar a cabeça. Um dia ele virá, não mais como esse ser humano fraco, porque agora, digamos assim, ele não é mais suscetível. Quando o Apocalipse fala sobre Jesus, ele fala poderosamente, ele é mais radiante do que o sol ao meio-dia. Seus olhos são um negócio assim fantástico, eu não consegui olhar da descrição de João. A sua língua é uma espada poderosa. Quem é que consegue? E o próprio Jesus disse: olha, eu sou todo poderoso, ninguém tem mais poder do que eu. Aí as pessoas ainda ficam ontem discutindo bobagens. Gente, a gente é muito pequeno mesmo. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, mandando mensagem para mim: Mateus, tu está sabendo que agora estamos discutindo qual era o sexo de Jesus? Se Jesus era homem, se não era, não sei o que. Meu Pai do céu, como a gente é tão restrito. Eu sei que Jesus disse: olha, gente, eu tenho tanta coisa para falar para vocês, mas vocês não podem suportar, vocês não vão entender. Então, se Jesus foi homem ou não, ou foi mulher, gente, é uma discussão tão pequena, eu não me interesso mais por isso, porque ele é apenas Deus ser humano. Hoje, Deus ser humano. Na eternidade a gente vai ser homem e mulher. Eu fico discutindo isso, gente, enquanto tem tanta coisa mais importante para falar. E é por isso que eles não saem daquilo que é pequeno, o desenvolvimento da fé. Enquanto já devia ser liderança, ainda estão discutindo bobagens, ainda estão discutindo para procurar entender os rudimentos da fé, conforme o autor aos Hebreus fala. É triste isso, é triste, mas Jesus passou por tudo isso por amor a nós. Ele veio, foi atribulado, mesmo tendo tudo por amor a nós. Esse Senhor Jesus desceu dos céus e subiu aos céus, e é mais poderoso, está o teu nome acima de todo nome, do que qualquer anjo, arcanjo, querubim, serafim, seja lá o que for, porque Ele é Deus. Aí fica discutindo se Jesus era homem ou era mulher. E isso vai se acirrar, irmãos. Essa pequenez, esse infantilismo, essa criancice espiritual vai se acirrar ainda mais. Mas Ele vai voltar. E Ele vai voltar como? Como labareda de fogo, tomando vingança, versículo 8, dos que não conhecem a Deus.
ou que não querem conhecer a Deus, que não obedecem ao Evangelho de Deus. Ora, o que o Evangelho nos prega? O Evangelho fala de graça, de misericórdia, de salvação. O Evangelho é Cristo, Cristo é o Evangelho. É só você ir lá, ler, você vai ver aquilo com o qual Deus se importa ou Ele não se importa. Vá lá, leia os Evangelhos, se inteire para você não ser enganado. Jesus, Cristo, que foi assunto aos céus, esse Jesus é labareda de fogo consumidor, e Ele é que vai tomar vingança. Não se preocupe, não se preocupe, porque você é afligido, você é desrespeitado, você é vilipendiado, você é caluniado. Não se importe com isso, a vingança é dele. Ele é o Senhor de todos, não é você, não sou eu, é Ele, os quais por castigo padecerão, versículo 9, eternamente na perdição, porque já estão perdidos desde agora. Já estão perdidos desde agora, irmãos, é óbvio. Já estão desnorteados desde agora. E quando você olha para esse mundo, você vê assim. Eu fico vendo e digo, mas não é possível. Não é possível que as pessoas não tenham um senso de inteligência espiritual baseada no Evangelho. Por isso estão desnorteadas, por isso não sabem o que fazer. Cada vez mais angustiadas, cada vez mais sem saber. Os pressupostos básicos das respostas filosóficas que todo ser humano faz não são respondidas, e as pessoas não se têm, não encontram a sua identidade porque não querem aceitar aquilo que é dito pelo infinito Deus Todo-Poderoso. Mas é Ele que vai julgar isso. Não sou eu, não é a igreja, não é você, não é a liderança, quem quer que seja, é Deus. Agora Ele está falando, Ele já provou, Ele já disse, Ele está esperando aí, pacientemente, ainda que para nós pareça retardar a sua volta, pacientemente, porque Ele não quer que ninguém se perda antes que eu, você, nós despertemos para a verdade que é Ele. E nós somos indesculpáveis. Olha, se Paulo elogia a fé daquele pessoal ali que não tinha o conhecimento que nós temos hoje, como seria se Paulo estivesse hoje aqui e olhasse para a igreja, com mais de 2.000 anos de história, tendo acesso a tudo isso que nós temos aqui hoje, que a igreja lá em Tessalônica não tinha. Esse livro aqui, essa epístola, esse livreto foi escrito por volta do ano 55, 52, 55, e eles não tinham acesso ao Novo Testamento todo como nós temos hoje. Nós somos muito mais bem-aventurados do que eles. Esse Jesus, Ele virá para exercer o juízo sobre todos, e quando Ele vier, Ele vai ser glorificado nos santos, aqueles que seguiram a paz, o amor, a graça, o bem de Deus, e fazer-se admirável naquele dia em todos os que creem. Todos os que creem. Você crê? Você acredita? Então dê uns passos de fé para você. Não importa se o outro faz ou não faz, faça você. Não importa se o outro quer o presente de Deus ou não, aceite você. Porque você fazendo assim,
você vai poder ajudar muito mais as pessoas. Fazendo assim, você vai poder edificar muito mais as pessoas. É isso que Paulo está dizendo aqui, porque o nosso testemunho terá sido pego pelos outros. Olha, ele acreditou, ele viveu. Ou até mesmo hoje, uma pessoa vai olhar para ti e vai dizer: olha a transformação que essa pessoa teve por causa do Evangelho. Ele acreditou, ele deu um passo de fé, ela deu um passo de fé, ela caminhou. É diferente. Ela se moveu alegremente por causa do Evangelho. E nesses últimos tempos, o que cada vez a gente vai ver menos é justamente isso: as pessoas se movendo por causa do amor, da graça de Deus. As pessoas olhando para si mesmo para inquirir: quanto lixo desse mundo eu tenho carregado na minha vida? Quanto desse amor incondicional de Deus, infinito de Deus, eu tenho recebido de braços abertos, estendido os braços da fé para esse Senhor. Eu aceito, eu vou andar nessa tua verdade. Cada vez mais a gente vai ver isso de uma maneira mais restrita. Sabe por quê? Porque as pessoas estão se distanciando. Ao invés da gente olhar mais para a gente, para tentar tirar essa trave do nosso olho, para poder ajudar o outro que está com cisto, não. A gente está só invertendo. A gente só minimiza as coisas da nossa vida para maximizar na vida do outro. Acorde enquanto é tempo. Acorde, porque Cristo está voltando. E quando Ele voltar, será que vai adiantar as nossas desculpas para Ele? Por ter colocado as coisas na conta dele, na conta de alguém mais, e dizer: não, eu não fiz por causa do outro, eu não fiz por causa disso, eu não fiz por causa do outro, eu enterrei tudo. Até mesmo a tua graça infinita eu rejeitei. Cuidado, o caminho é muito tênue, ainda que pareça que é o caminho de Cristo, porque carrega o nome dele, é muito tênue, e por isso a gente deve ficar atento para não rejeitar tão grande amor às portas do retorno do Filho. Deus te ajude a encontrar isso cada vez mais na sua vida, para benefício seu mesmo, não meu, nem de Deus, ou de qualquer um, mas benefício seu, em nome dele. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse momento, podemos estar aqui, pedimos que o Senhor continue a falar cada vez mais, nos iluminando, para que a gente saia da inércia, saia da descrença, e se aproprie cada vez mais da paz, do perdão do Senhor, da tranquilidade do Senhor, do poder do Senhor, dos presentes maravilhosos de dons que o Senhor tem nos dado, para que a gente exerça aquilo que nós devemos desenvolver, em nome de Jesus, porque tudo o Senhor já nos deu, toda a força, todos os equipamentos que nós deveríamos ter para viver uma vida interior, robusta, de todo exercício, de toda plenitude. Tudo isso o Senhor já nos deu, está em Cristo Jesus. Nós não rejeitemos, mas apliquemos na nossa vida cada vez mais todo esse conteúdo e conhecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e de paz. Hoje nós teremos reunião aqui na Igreja Batista em Tibirical, a partir das 18 horas. Convidamos você a aparecer aqui também, para cultuar o Senhor, para celebrar o Senhor conosco, em nome de Jesus, aqui na Avenida Guajajaras, número 221, aqui próximo ao prédio grande do Hotel Santos Dumont. Que Deus abençoe a sua vida e de paz.